Olá pessoal, no Conversa Pública desta semana a gente conversa com Nádia Paula. Ela que é missionária e escritora e vai contar um pouco sobre os seus livros e suas experiências. Seja bem-vinda, Nádia. Amém. Obrigada, prazer é meu. Nádia, a gente sabe que você tem inúmeros livros e histórias assim, muito legais para contar. Como é que você começou a escrever até chegar nesse universo de refugiados? Falar sobre os refugiados foi bem depois de eu ter começado a trabalhar com as crianças. Eu comecei a viver algumas experiências com as crianças a partir de um tempo que eu trabalhei diretamente com elas numa igreja local, dentro do Ministério Infantil, como coordenadora, né? E aí o Senhor começou assim a falar ao meu coração sobre o valor das crianças, sabe? E eu lembro, foi por volta de 2006, 2005, na igreja, no ministério, eu comecei assim, a dar mais oportunidade para as crianças. Por exemplo, na escola de música, a gente começou a compor nossas canções. No culto infantil a gente começou a fazer um culto diferente e nas canções eram as crianças que compunham as canções junto com a gente. E aí depois a gente lançou um CD, tudo assim voltado para as crianças. Então, quando a gente ia nas igrejas, as crianças que pregavam, as crianças que ministravam louvor, o Senhor começou a mostrar isso para mim. Olha para as crianças, perceba o valor delas. Logo depois, assim, numa experiência que eu tive com o Senhor, eu pedi uma ideia. Falei assim, eu preciso que o Senhor me dê uma ideia, porque preciso gerar recursos para o ministério. E aí o Senhor me deu a ideia de começar a escrever experiências vividas por crianças. Foi uma coisa assim meio louca, né? E aí foi daí que surgiu esse apanhado de histórias. Eu comecei a olhar uma criancinha, aí o que ela falava, o que eu podia aprender com ela, e o que eu podia passar para os adultos. E foi assim que surgiu a ideia dos livros, né? Até chegar agora esse novo livro dos refugiados. Esse seu trabalho com crianças e entregando a mensagem de Deus começou de onde? Você pode contar um pouco dessa história? Então, surgiu a partir dos meus próprios erros como ministra das crianças na igreja. Eu comecei a olhar as crianças de uma forma diferente, não simplesmente como uma líder de criança, uma professora de criança, porque isso aí qualquer pessoa pode ser. Mas eu comecei a ver as crianças de uma forma diferente e observando as atitudes delas, assim, o que eu poderia aprender como adulto? Você sabe que a palavra de Deus diz que da criança sai o perfeito louvor. E eu comecei assim, nossa, mas a gente cresce, né? Vem a maldade também junto. E a criança, o que eu posso aprender com as crianças? O que eu posso passar para as pessoas? Sabe, esse olhar de simplicidade que as crianças têm. E em algumas histórias, como por exemplo, eu vou contar uma para você rapidinho. A gente num passeio, né, com as crianças, os pais também estavam juntos nesse dia. A gente ia para um lugar aqui em Itaguaí. E o motorista do ônibus começou a cortar caminho e a gente ficou meio assustado, né? De repente o cara entrou numa rua estreita, sem saída. O ônibus grande, não conseguia manobrar, e aí houve aquele tumulto, os pais, que é isso? Por que ele fez isso? Tal? E aí eu comecei a ficar tensa, e aí uma criancinha vira lá da frente e fala assim, tia Nádia, se preocupa não, que se o motorista não conseguir manobrar esse ônibus, Deus vai fazer esse ônibus voar. Aí eu, nossa, que fé dessa menina, e essa história está nesse livro aqui, nesse primeiro. E aí eu coloquei o nome da historinha, né, o tema, Voando de Ônibus. E aí cada historinha que vinha, eu pedia um amigo meu para fazer um desenho. Aí ele fez um desenho de um ônibus com asas. Então cada história tem o seu desenho. Então eu falei assim, nossa, que fé dessa menina. Nós precisamos colocar essa fé em prática. Bobo, né? A história parece assim. Mas se a gente parar e pensar, ela nos ensina. Né? Foi por aí que eu comecei, nesse caminho aí. O trabalho de voluntariado, ele é um pouco diferente na questão de relacionamento e amor das pessoas. Você concorda? O chamado missionário aconteceu comigo eu tinha meus 17 anos. Então, assim, já havia dentro de mim esse chamado missionário específico, né?
Mas eu cumpri muito do chamado na igreja local, porque ainda não tinha tido oportunidade de viajar, de sair em campo, né? O campo era a igreja local, né? O trabalho ali como líder. Mas a partir do livro que o Senhor me deu e as experiências que eu vivi com as crianças, saindo com elas nas igrejas, o Senhor começou a me dar oportunidade de conhecer outras pessoas. E aí eu conheci uma missionária da OM, e aí em 2013 a gente foi conhecer a África, em Zâmbia, e em Macululu a gente viveu muitas experiências lá, que também a gente pôde trazer para o segundo livro. Então, assim, aí o desejo só aumentou. E o trabalho com o refugiado foi engraçado, porque em 2017 começou, o Senhor que despertou isso em mim, né? A guerra estava em alta, né? E o Senhor começou a falar assim: Nádia, as crianças refugiadas da Síria, olha para elas, vê o que elas estão passando. E eu entendo hoje que o Senhor que tinha um propósito já, né, a partir desse livro, porque esse livro a gente está trabalhando todo ele para enviar recursos para lá. A gente não tem lucro nenhum nesse livro, a gente está enviando a não ser os custos que a gente paga. Então, eu não entendi isso, né? Eu falei: Senhor, mas refugiada, eu nunca estive com crianças refugiadas, sei muito pouco. E eu comecei a pesquisar na internet e comecei a colher algumas experiências através do trabalho com a Unicef também. E aí comecei a escrever. Aí o desafio foi escrever, porque assim, eu sempre falei assim que eu não tinha muito talento para isso, né? O primeiro livro eu falei que foi o Espírito Santo que escreveu, o segundo livro eu já comecei a estudar e já aprendi um pouquinho, então foi com a ajuda dele. Eu pensei: como é que eu vou escrever esse livro? Mas o Senhor, Ele usa a quem Ele quer, né? Então, é Ele quem capacita. Eu só me coloquei à disposição do Senhor. Aí o Senhor começou a gerar também no meu coração o desejo de participar da Bienal, do livro, que estaria acontecendo no Rio de Janeiro, em 2017. Eu estava em meio aos inscritos, né? Aquelas coisas todas. Aí eu falei: Senhor, como é que eu vou para a Bienal? Eu não tenho uma editora, eu não tenho dinheiro para pagar um stander lá. E o Senhor só apertando no meu coração: você vai para a Bienal. Você vai para a Bienal. Mal eu sabia o que o Senhor estava planejando, né? Eu falei: bom, como eu faço um trabalho com a boneca, com uma vestida de boneca, eu falei assim: então, Senhor, eu vou acatar a sua orientação, vou planejar tudo assim, como se eu fosse fazer um trabalho do lado de fora da Bienal, para as pessoas. Eu estaria ali apresentando o meu segundo livro. Nesse livro, eu só tinha esse livro, esse aqui já tinha acabado, né? Acabou. E eu falei: bom, vou trabalhar em cima desse livro, o senhor está mandando eu vou. Logo que eu entrei, né, me deslumbrei, aquela coisa grande lá, e eu falei: onde que eu vou me encaixar aqui, né? Aí eu olhei assim, autores independentes, eu falei: para lá que eu vou. Quando eu cheguei lá, conversando com uma pessoa ou outra, eles me deram um telefone de um livreiro e me encaminhei para o livreiro, cheguei lá, falei, expliquei tudo para ele: eu sou missionária, tenho um projeto com refugiados, né? E aí ele falou assim: Nádia, então tá, vou te cobrar 4.000, tá bom? Para você começar o trabalho aqui. Eu falei: não tenho esse dinheiro. Não tenho. Ele: Nádia, mas você sabe que tudo é investimento. Eu falei: eu sei, mas eu não tenho esse dinheiro. Aí ele expliquei tudo de novo sobre o meu trabalho voluntário, tal, que eu gostaria de fazer. Aí ele: tá bom, então vou te cobrar R$1.000. Eu falei: 1.000? Na minha cabeça, assim, 1.000 era o que eu tinha de reserva em casa para a próxima viagem. E eu falei: bom, Senhor, e agora? Pedi um tempo a ele para pensar, que não demorou nem um segundo, mas aí eu falei: aceito. E daquela hora ali, combinada com ele, eu me vesti de boneca, expus meus livros, que era só um espaço desse assim para cima, disputando com os youtubers da vida e outros livros. E eu comecei ali um trabalho de divulgação do livro Vestida de Boneca, tirando foto com as crianças, contando as histórias para o pai, para as crianças. E passei uma semana ali na Bienal. Em 3 dias eu tinha vendido já 40 livros, que pagava os R$1.000
do livreiro. E aí o Senhor falou, continua. E eu terminei a feira de domingo a domingo, né, com um total de 170 livros vendidos, para a glória de Deus. E aí já era uma parte do dinheiro boa, né, que eu já tinha, que eu ia ter guardado. Aí fiquei doente durante uma semana, porque foi um desgaste muito grande. Depois de uma semana encontrei a ministra de missões da igreja, e ela me colocou, sabe, através de uns conhecimentos, de oportunidades que surgiram, me colocou para uma viagem ao Líbano. E aí que a coisa ficou linda, né? Porque eu estive com as crianças refugiadas. De onde surgiram as ideias para escrever os seus livros até chegar nessa parte de refugiados, dessas experiências em outras nações? Eu lembro que teve crianças que estavam implorando para a gente, para trazer a gente com elas. Outras, eu só queria ir para minha casa. Aí vem esse valor, né? Se ele estava querendo ir para casa, porque a casa era um lugar onde ele se sentia bem, não é? Então, o que está faltando muitas das vezes hoje na família é permitir esse lugar de bênção, esse lugar de amor, esse lugar de aconchego. Os pais estão correndo muito, não estão dando tempo para os seus filhos, os filhos estão buscando na internet, buscando nos aparelhos eletrônicos, suprir uma carência que está dentro de casa, né? Aí quando a gente vê, porque assim, eu acho que nós, no Brasil, também não estamos livres de vivenciar uma guerra. Mas será que as nossas crianças, ou até mesmo nós, estamos preparados para vivenciar uma guerra, para vivenciar uma perda? A gente está vivendo um tempo onde as crianças estão se suicidando. Várias crianças, a gente tem tido aí vários exemplos. Então, para mim, vivenciar essa experiência da guerra em si, isso me trouxe muitas lições de vida, que eu vou levar para a minha vida toda. Hoje eu tenho meus filhos grandes, mas eu tenho 2 netas, né? Mas sabe o que eu acho engraçado, Natan? Que os ouvidos estão fechados. As nossas crianças estão com os ouvidos fechados. Elas não estão querendo ouvir essas histórias, porque não faz parte da vida deles. E aí só quando elas vivenciarem mesmo é que vão dar valor. Como você enxerga as necessidades dessas crianças que vivem em ambientes de guerra, de fome e de violência? Quando você vai com um grupo, né, de voluntários, há toda uma estrutura. A gente não vai falar diretamente naquele momento ali, a gente vai ali para dar amor, né? Você vai dar amor, você vai levar esperança, né? A Junta de Missões, ela tem uma estrutura com missionários locais, né? Filiados a igrejas que estão abertas a esse tipo de trabalho, né? Então, quando a gente vai, a gente é até orientado a não falar diretamente. Pode até acontecer uma oportunidade, né? Mas quando você leva esse amor, né? Eu lembro que eu vivi uma experiência com uma senhora lá, com mulheres, porque a gente também fez esse trabalho com mulheres lá. E no intervalo do atendimento médico, o atendimento que a gente faz lá voluntário, o coordenador, ele explica o motivo da gente estar ali, que a gente saiu da nossa casa, que a gente fez investimento, né, para levar uma palavra de esperança. Aí, se a pessoa se interessa, né, ela vai começar a participar daquele ambiente. E aquele ambiente ali vai favorecer uma proximidade. Isso aconteceu com a gente em Bósnia. Em Bósnia, a forma de evangelizar, que é o foco que você falou aí, sobre a gente falar de Deus, do amor de Deus, falar da salvação, é assim também. Você vê que a pessoa começa a ter um interesse, aí daquele interesse cria uma proximidade, uma amizade, aí vai tomar um café, né? Então, são estratégias. O nosso Deus, ele é estratégico. E a gente precisa entender que a gente também precisa de usar estratégias. E aí a gente lembra da experiência daquele missionário que morreu porque foi tentar entrar numa ilha
proibida, não é? Então, assim, a gente precisa entender que o próprio Espírito Santo, ele nos dá a estratégia. Então, a gente precisa estar com a cabeça aberta, sabe? Para entender a forma que o Senhor quer. Eu lembro que a estratégia que eu usei, que por eu não falar árabe, apesar de descobrir que lá a segunda língua não oficial é o francês, e eu estudo francês, né? Mas tinha muita dificuldade para a gente conversar, né? Então eu pedi ao nosso coordenador para me ensinar a falar, você é especial em árabe. E aí é mais ou menos assim, tá? Inti, charques, mumayeza. Tem um negócio assim, mumayeza. E quando eu pegava na mão de uma mulher ou de uma criança, eu falava isso para eles. Quando eles entendiam, era uma alegria muito grande. Então, quando você consegue tirar um sorriso, quando você consegue ver que a pessoa já está te dando um pouquinho mais de liberdade para abraçar, tal, isso vai gerando proximidade. E a igreja, oferecendo toda aquela estrutura, vai trazendo com que as pessoas venham. Então, é estratégias. Você tem que ser estratégico para poder falar, então, do amor de Deus, entendeu? Ali, porque o resto o Espírito Santo faz. E como inserir a cultura da Bíblia, do amor de Cristo, nessas culturas que não são tão abertas ao Evangelho? Eu vivenciei uma experiência com uma criança, um menino chamado Daniel. O Daniel adquiriu meningite com 10 anos. Daniel morreu tem 2 anos. Ele viveu ainda, depois da meningite, 12 anos. Um dia eu fui fazer uma visita para o Daniel. Com a meningite, ele não andou mais, sabe? Ele, daqui para baixo, da cintura para baixo, ele não movia mais. E uma vez a gente foi fazer uma visita para o Daniel, eu entrei na casa dele, ele estava rindo, deitado naquela cama hospitalar, né? E ele rindo, Daniel, que tanto você ri? Ele disse para mim, tia, eu ganhei um presente. Eu falei, ganhou um presente? Foi no Dia dos Pais. Legal, né? Dia dos Pais, você que ganhou um presente. E ele rindo, né? Eu falei, tô falando, tia, é verdade. Aí ele, quer ver? Eu, tá. Aí ele com o pezinho esticadinho, né, assim. Aí ele começou a tentar tirar a meia. Tia, no Dia dos Pais, os meus dedinhos começaram a se mexer. Foi o melhor presente que eu podia ganhar na vida. Eu chorei na hora com o Daniel, e ele rindo, né? E eu chorando. Eu falei assim, meu Deus, olha, uma criança feliz, porque os seus dedinhos começaram a se mexer. E aí, o nome da historinha é Mexendo os Dedinhos. Aí eu tenho o desenho do menininho na cama, né? Tirando a meinha. Cara, eu aprendi muito com essa história. Eu aprendi o valor da vida, enquanto que nossas crianças estão aí loucas, né? Por shoppings, por tanta coisa, ele feliz, né? Por ter os dedinhos deles começado a mexer. Então, foi maravilhoso. De tanto conhecimento e vivência nesse universo de refugiados, das crianças, não só refugiados, mas das crianças como um todo, você acabou escrevendo os livros e a gente chegou nesse livro que conta relatos sobre os refugiados. Como que foi até chegar esse momento, da onde você tirou tantas ideias e essas pesquisas, de onde elas surgiram? Tem uma experiência aqui de 2 irmãozinhos que, quando eu cheguei na favela de Macululu, eles estavam dividindo um par de botas. Essa história aqui, ó, um par de botas. Um calçava o pé direito e o outro calçava o pé esquerdo. E estavam felizes, né? Então, aqui também tem uma experiência muito legal de igreja. Danilo estava com o papai e com a mamãe em casa, né, na igreja, né, participando do culto. E o pastor pregava sobre limpar os corações. Aí ele enfatizou assim, o pastor, meus irmãos, nós precisamos deixar Jesus limpar os nossos corações. Aí o Danilo vira para o papai e para a mamãe e fala assim, ai mamãe, dá até para sentir Jesus passando a escovinha no coração. Então, nessa história, eu falo sobre a importância de você não só escutar, né? Você ouvir. A gente tem que ouvir. Quando a gente ouve, a gente traz para dentro, né, algum ensinamento e tal. Então, aí depois veio esse, né, dos refugiados, que ele vem diferente. Esse aqui a gente vem com cada história, mas aqui não, a gente já vem com uma leitura mais textual, assim, mais completa, onde a gente fala sobre
sobre as crianças e as experiências delas, né? A gente tem até algumas fotos, assim, que eu pedi para o rapaz colocar, que eu vou mostrar para você. Essa aqui foi uma das experiências mais lindas lá. E foi aquele momento que eu falei para você, que a gente estava lixando as unhas, a gente estava cortando, higienizando, né? Então, a gente não pode mostrar os rostinhos delas, mas eu confesso para você que é de partir o coração, né? Aqui o rapaz tinha um libanês lá, ele montou um espaçozinho para um container, né? Montou um container, que é um espaço, que é uma escola. E ele não tem ajuda de ninguém. É assim, voluntário mesmo, para abençoar as crianças, entendeu? Então, é algo assim que eu confesso para você, Nathan, que nem eu assim, entendo isso tudo que o Senhor está fazendo, mas eu só disse, eis-me aqui. E aí, como eles são os protagonistas, aí o Senhor gerou no meu coração. Então, a ajuda tem que ir para lá, porque ela está faltando escola, está faltando comida, e aí foi onde eu combinei com o missionário de toda a venda, a gente enviar para lá. Só que assim, eu não posso doar o custo ainda, mas eu tenho certeza que mais para frente o Senhor vai fazer isso. Quanto ao lançamento, quando o seu novo livro será lançado e o local, você pode falar para a gente? A gente vai estar fazendo aqui o lançamento aqui na Segunda Igreja Batista do Bairro da Luz, dia 26, domingo que vem, na EBD Literária. A gente vai estar fazendo uma EBD Literária aqui e a gente vai estar fazendo o lançamento do livro. Mas o livro já está correndo aí já, assim. Mas a gente vai estar consagrando o Senhor e eu tenho certeza que vai ser uma bênção esse livro na questão da ajuda aos refugiados. A gente tem o Facebook, uma página que a gente tem no Facebook, é Nádia Paula, Pequenos Experientes, Grandes Experiências. Ali a gente divulga todo o nosso trabalho, assim, às vezes quando a gente vai numa igreja com a boneca, ou então só mesmo para expor o livro. Tem o meu e-mail, que é pequenosexperientes2013@gmail.com. Tem meu telefone também, que é 21 9948 49474. O Conversa Pública chegou ao fim, Nádia, mas foi um prazer conversar com você sobre experiências com crianças, dos refugiados e o seu lançamento de seu livro, que sai aí, dia 26. O pessoal está convidado a adquirir, a ler e a te procurar para conhecer um pouquinho mais sobre essas experiências sensacionais. A Conversa Pública foi muito bom e você está convidada a aparecer aqui outras vezes, ok, Nádia? Amém. Obrigada, Natan, por essa oportunidade. Vamos continuar orando e divulgando, né, o trabalho com os refugiados. Eles precisam muito, né? Além das nossas orações, eles precisam também dos nossos recursos. Bom, pessoal, o Conversa Pública acabou, mas semana que vem tem mais e você está convidado aqui na tela da TV Boas Novas.